nome? Meu nome é César Abreu e eu sou o homem mais rápido do mundo. E aí galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, começando mais um claquete, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos especiais no caso do Flash. Pra quem gosta, quem admira o Flash como eu, teve até a série agora que tá aí rodando no Netflix e tudo mais, eu vou estar ensinando vocês a fazerem um pouquinho desses efeitos de super velocidade e tudo mais. Vocês assistiram agora esse curta que a gente veio a desenvolver e eu vou lá pro After Effects para vocês entenderem e compreender alguns passos desse processo, tá? É essencial vocês sempre estarem com a câmera fixa quando for fazer esses movimentos, para que o contexto em si também fique ali bem distribuidinho, não fique se movimentando. Eu vou dar um outro exemplo, como você está vendo agora. Esse exemplo já gravei no meu quarto, mas a câmera estava paradinha ali, imóvel, bem aqui em cima, ó, dessa prateleira aqui do home studio. E vocês viram como é que ficou bem legal, né? Ela fica parada, o ambiente todo fica parado, não tem planta, não tem nada que balance, então eu consigo fazer perfeitamente isso. Então é uma dica e um toque de hoje, tá bom? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de ativar as notificações para quando eu postar um novo vídeo você receber aí no seu celular a notificação e você assistir, e enfim, ficar por dentro de tudo que está nesse mundo audiovisual. Aquele abraço e esse foi mais um Claquete. Fala pessoal, tudo bem? Já estamos aqui então no After Effects. Bom, a cena que eu vou estar trabalhando e ensinando para vocês aqui no caso vai ser essa cena aqui, tá? Vou dar um play aqui para vocês verem, onde eu tô com o tripé, tá? Aquela primeira cena, uma das primeiras cenas aí do pequeno curta que eu fiz, onde até tem uma pessoa me orientando para saber bem a minha posição, o local que eu vou ficar e tudo mais. Ele vai me orientar e aí eu vou correr para cá. Tá? Como vocês veem, aparece esse menino aqui, ele é um personagem que não tem super velocidade, certo? Nem esses carros, nem nada. Então é importante que eu escolha o momento certo para correr onde todo o meu cenário não esteja me atrapalhando. Como é o caso de agora, não vai passar ninguém, eu já comecei a cena, olhei para cima e corri de um lado para o outro. Bom, essa é a minha cena, tá? Que eu usei no curta e que também eu vou usar agora para mostrar para vocês. Eu vou citar um exemplo de como fazer a super velocidade, o desfoque, os raiozinhos, e vocês podem aplicar para qualquer cena para ficar igual ao curta, tá? Já criei uma composição com o meu arquivo aqui, vou pegar só um momento no caso em que eu vou, começa a cena bem olhando aqui, então um pouquinho mais para trás, ó, o menino vai passar daqui em diante. Para quem não conhece, existe um atalho que é no meu caso aqui, Command Shift D, porque eu estou usando o Mac, quem não tem é Ctrl Shift D, ele vai cortar e separar. Com isso, eu posso excluir aqui a minha timeline que eu não vou usar, minha track que eu não vou usar. Aqui no caso está só o trecho que a gente vai estar usando, ó, vou correr daqui para lá, e assim que eu sair da cena eu já posso cortar, pum. Então aqui a gente vai usar a mesma técnica, Command Shift D, e vamos cortar e deletar e deixar apenas esse daqui, que vai ser o trecho da minha corrida. Primeira coisa que eu tenho que me atentar é o seguinte, eu vou adquirir super velocidade a partir do momento que eu começo a correr. Então, primeira coisa que a gente vai criar aqui, botão direito, vamos na opção Time e Enable Time Reaping. Esse efeito vai exatamente estar trabalhando aí com a questão da velocidade, tá? A gente vai dar um zoom aqui para estar vendo exatamente aonde eu começo a correr, tô olhando para cima e para baixo e pum, aqui que eu vou começar a correr. Você imagina que ele sai em velocidade normal e depois de um tempo que ele vai adquirir super velocidade. Então, eu dou um pouquinho de tempo e é aqui que vai começar. Nesse frame, eu tô com o meu time wrapping aqui, tá? Eu vou clicar para criar um keyframe aqui e logo depois eu vou criar um outro keyframe onde eu saio de cena, nesse caso, mais ou menos por aqui. Vou clicar aqui, criar mais um keyframe e vou aproximar esses meus keyframes. O que vai estar acontecendo? Eu vou estar diminuindo essa cena para esse momento aqui. Então se você olha o que acontece. Nesse exato momento, a gente vai estar, eu vou pôr aqui um pouco de antes. Eu vou estar correndo com velocidade muito mais rápida nesse momento aqui do
dos keyframes. Lembrando que a velocidade vai determinar o espaço que você colocar. Se você puxar mais para cá, vai ficar mais lento, e se você aproximar mais, vai ficar mais rápido. Toma cuidado que no caso, o preview que você está tendo aqui não é dos 29.97, enfim, os 30 frames que você pode renderizar. Então você já vai estar vendo mais, como se fosse mais em slow motion aqui no preview. Pode ser que quando você renderize fique mais rápido, então tome cuidado com isso, tá? Bom, feito essa parte aqui, eu vou primeiro criar aquele desfocado, porque vocês estão vendo que parece que eu só estou correndo rápido, mas dá até para ver as minhas perninhas correndo ali, rapidinho, né? Eu vou adquirir um efeito que aqui na aba de efeitos a gente vai colocar como CC Force, eu vou até ter na busca aqui, ó, CC Force Motion Blur, vai ser o que você vai utilizar. Posso soltar aqui no caso em cima do meu vídeo, e aí ele já vai estar mostrando aqui. Motion Blur Samples, essa é a primeira opção. Ele vai estar mostrando a quantidade de layers que vão estar sobrepostas e, consequentemente, o quanto disso vai estar... Quantos personagens vão ser criados. Tá vendo que tem vários personagens criados? Conforme você vai aumentando, ele vai aumentando esse número ou vai diminuindo. Então, quanto mais você utiliza, mais ele vai ficar desfocado. Eu gosto de usar aqui, ó, para não ficar tão forçado, mais ou menos isso aqui, ó. Por volta de 10 aqui. Esse shutter angle vai ser o quanto que ele vai dar de movimento de shutter nesse... Quanto que vai ser o desfoque aqui entre os meus personagens, né? Posso deixar menos, como eu posso deixar um pouco mais. Vou dar um preview aqui para vocês verem como tá mais ou menos. Ele vai fazer o render e depois vai estar correndo aqui, ó. Tá? Esse é o movimento. Se vocês quiserem mais rápido, aproxima aqui. Ficou muito rápido até, né? Vamos ver agora. Bom, tá melhor. E aí vai de acordo com a escolha, gosto e tudo mais, você vai aumentando. Ele vai ficando quase 2, 3 passos à frente, ó, vai criando vários de mim. E aqui voltando ao início do shutter angle, o ângulo de shutter, você vai estar voltando à originalidade, tá? Eu não gosto de deixar muito, porque eu gosto de aparecer o rastrinho de eu caminhando ali. Esse aqui já tá legal. Bom, a próxima coisa que vocês devem notar, vou mostrar para vocês. Vejam agora essa cena tratada. Bom, como vocês viram aqui nesse momento, meu personagem, no caso eu, parece até estar com um sombreado meio avermelhado em volta dele. Isso deve-se a uma espécie de máscara que eu criei para ficar seguindo ele, porque sempre quando ele vai sair, os raios saem dele e tudo mais, a gente vai estar trabalhando como se fosse uma mancha vermelha do seu poder saindo e percorrendo ele. Essa mancha eu vou estar podendo criar através de um sólido, então eu vou vir em File, vou vir em Layer, New Solid, tá? E vai aparecer essa janela para mim aqui, que eu vou poder estar criando essa janela, no caso com um fundo bem vermelho, mais ou menos como a cor do flash aí, tá? Eu posso usar caneta, posso recortar manualmente aqui o tamanho da layer e tudo mais, mas se eu clicar aqui, ó, e for criando mais ou menos o tamanho que eu quero, ele vai recortar exatamente para a forma mais ou menos que eu quero. Eu quis essa quantidade de pontos, posso estar até voltando aqui no começo para vocês verem, ó. Quando vai começar, é bem no momento do primeiro keyframe, não é? Então pode ser quando essa máscara vai aparecer também. Vou dar uma ajustada no tamanho dela, obviamente, para ficar mais ou menos de acordo com o tamanho do personagem, tá? Cuidado para não deixar uma mancha muito assim, como que eu posso te dizer, grande, para ela ficar bem sutil, tá? E também não puxa muito, por exemplo, eu puxei aqui a perna, pode ser que no próximo a perna não esteja tão para trás aqui, então toma cuidado com isso, deixa ele meio que sem forma, tá? Mais como uma mancha mesmo. Aí você fala assim, pô César, mas você está tampando, né? Calma, que a gente vai agora dar uma tratada nesse carinha aqui para ele ficar o mais sutil possível. Alguma das coisas que eu gosto de estar tirando aqui é um pouquinho da opacidade, tá? Então eu não estou gerando keyframe, eu vou tirar dele mesmo, da opacidade dele, para ficar uma mancha um pouco mais sutil, tá? Ficar um pouco mais leve aqui. Você pode até dar uma ajustadinha aqui, para ficar o mais sutil possível, tá? Ó, uma leve ajustada aí, tá bom? Pode até deixar um pouquinho mais forte, que a gente vai usar um efeito que vai deixar ele mais sutil. A gente pode usar os blurs, né? Os blurs, eles servem exatamente para você
tá desfocando, enfim, tá deixando cada vez mais sutil. Aí você pode testar de acordo com o que você mais gosta. Enfim, você vai testando e vai vendo qual que é de melhor agrado aí pra ti. Eu vou pôr um pouquinho de Compound Blur, vou acrescentar um pouquinho, ó, já deixou bem mais suave, tá vendo? Meu personagem ficou um borrado um pouco mais sutil. E assim vai, você pode usar todos os blurs aí que ele vai estar dando um desfoque legal. Eu gosto bastante do Compound Blur para esse tipo de produção, fica bem legal, tá? Bom, no caso aqui do sólido vermelho, eu acrescentei esse blur aqui de 200 e pouco, mas se você vai tirando, olha como ele vai ficando mais suave, tá vendo? Por isso que nem precisa tirar tanto da opacidade, porque o próprio efeito já vai sendo feito. Próximo passo é, conforme o movimento do meu personagem, movimentar esse sólido aqui. Se vocês veem, eu não posso estar com esse sólido desde o início, né? Vou tirar até um pouco do zoom para vocês verem aqui. O sólido só aparece quando ele começa a correr. Então, vamos pegar o momento exato que eu vou começar a correr, que vai ser mais ou menos esse. Vou até me mapear aqui pelos meus keyframes, vou dar um zoom para ver de perto. Vou dar até uma diminuída aqui, para vocês verem bem, ó. É aqui, ó, que ele vai entrar, no meu primeiro keyframe. Então vou aproveitar, usar aquela técnica, aquele atalho para cortar, Command Shift D, vou deletar essa primeira parte e vou usar ele durante só meu movimento. Quando chegar aqui eu posso dar de novo Command Shift D e deletar essa segunda parte, tá? Cuidado para não acabar deletando duas tracks como eu deletei aqui, enfim, deletar a segunda parte do vídeo. Delete só o que você não vai usar. Bom, o movimento dele está sendo feito aqui, olha lá, a parte vermelha ficando lá atrás. Ela tem que se movimentar junto com o meu personagem. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? No exato momento que o meu keyframe vai acontecendo, eu vou ter que acompanhar. Então eu vou primeiro entrar aqui nas preferências, vou até levantar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Vou vir em Transform, vou mexer aqui com as posições, escalas e tudo mais. Essa é a posição inicial, então eu vou marcar a posição, escala e rotação, caso eu queira mudar. E tudo inicial, tá? Então conforme vai passando aqui, eu vou movimentando a minha sombra de acordo com os frames, tá bom? Eu poderia estar, você fala, pô César, mas por que você não movimenta daqui direto no fim? Porque a minha velocidade não é padrão, se estivesse correndo a 10 km por hora, isso funcionaria, mas eu saí de 0 e fui até por 15, 16, então teve uma aceleração que não é constante. No primeiro passo eu acelerei 5, no segundo 10 e assim por diante, por isso que eu estou fazendo frame a frame, tá? Vou vindo aqui, mas o take é rápido, então sem crise, é bem rapidinho. E por último, some já. Toma cuidado que você tem que deixar o seu sólido um pouco maior, porque o último frame do sólido, ele deixa o frame nulo, né? Tá vendo que aqui ele já some. Então você tem que deixar um frame a mais de sólido para você conseguir fazer o último movimento. Bom, quando eu já dou um play aqui para vocês verem, vou colocar um pouquinho mais de trás para ficar melhor e vou clicar fora aqui também. Olha como fica esse efeito. No caso, estou achando até exagerado esse vermelho, tá um pouco forte. Então é só tirar, na verdade tirar não, mas colocar um pouco mais do efeito de blur que eu coloquei. É só você deixar mais sutil. Conforme você vai aumentando ele, mais sutil ele vai ficando. Nesse caso aqui, ainda está até um pouquinho forte. Vamos deixar mais suave. Ó. Vamos voltar aqui ao início para ver. Bom, aqui já tá bom, aí vai de acordo com o seu gosto, tá? O quanto que você quer deixar de blur e tudo mais. Bom, próximo efeitinho que a gente vai estar gerando são os raios que saem dele de acordo com a eletricidade. A gente vai estar usando para isso um sólido, tá? A gente vai criar em cima dele. Então vamos em Layer, New, Solid. Vamos criar um Solid de cor preta. Ele está aparecendo na minha segunda tela à direita aqui, mas eu já arrastei para ti, tá? Ok, criei um sólido preto. Nessa função de sólido preto, a gente pode colocar aqui para adicionar. Ele vai permitir com que eu adicione um efeito. E o efeito que eu vou adicionar é o de raio, ou seja, lighting. Eu vou descer aqui até achar o efeito de lighting. Esse aqui, presente na pasta obsolete, tá? Vamos puxar e soltar em cima do sólido preto, onde ele já vai me gerar um raio. E quando eu dou play, já vocês percebem que já é um raiozinho aqui pré-formado. Todas as características desse raio estão aqui presentes nessa minha aba à esquerda, desde a cor interna quanto a externa e tudo mais. Vou puxar, por exemplo, aqui, ó, vou mudar para
vermelho, você já vê que o raio já ficou vermelho. E assim por diante, cada uma das, por exemplo, os segmentos que vão ter esse raio, quantos segmentos vão ter, menos, mais, e assim por diante, quanto mais ele ramifica. Vamos ver aqui, ó, outras funçõezinhas aqui também, que ele vai me dar aqui, ó, ele vai intensificar o branco interno do meu raio. Vou jogar um amarelinho aqui interno, vamos ver como é que fica. Só que é bem sutil. Então, quanto mais você acrescenta, ó, aqui já é legal, já está mais ou menos como é o raio dele lá no filme, tá certo? A velocidade com que eles vão se fragmentar, se modificar, tá? São velocidades padrões que ficam aqui de 7. Vamos ter que mais aqui, vamos ver. A intensidade interna do Winit do amarelo, quanto que vai ficar, e vai de acordo. Eu gosto de uma coisa mais sutil, uma coisa mais, enfim, que não fique tão fantasia, sabe? Que fique bem sutil. Então eu costumo ajustar de acordo com o meu take. Vou deixar forte assim para fazer meu primeiro take, e conforme eu vou ajustando, eu vou dando a dica para vocês, tá? Então vou estar cortando aqui, ó. Vou estar cortando certinho também, tá bom? Vou estar cortando para ficar igual. Então comando Shift D, vou deletar essa segunda parte. Aqui está o meu raio. Vou cortar junto aqui com o meu término, com o comando Shift D também. Tomem cuidado, estou deletando sempre de baixo também. Delete só o que você não vai usar. De novo, vamos clicar aqui em cima só no Black Solid 1 e vamos deletar. Perfeito. Bom, já estou com o meu raiozinho aqui, ele já está movimentando e tudo mais. Eu vou estar agora tendo que fazer o quê? Justamente qualificar, dando o tamanho dele para cá. Então a gente vai usar o position dele aqui. Só uma opção. As fragmentações dele podem ser definidas aqui por cima também. O tamanho dele, que ele vai se ramificar e tudo mais, a altura, para cima e para baixo, o comprimento dele. Eu prefiro regular primeiro aqui, no caso, por posição. Então, a posição inicial, escala, eu vou primeiro diminuir a escala para ele ficar menorzinho. Vou colocar ele aqui, no caso, ao contrário, tá vendo que o início aqui, o fim aqui, então tem que estar o início no flash. Então a gente vai rotacionar, tá vendo aqui? Rotacione para o início ser no flash. Vou colocar aqui no flash, tá? E posso estar trabalhando com, enfim, a ramificação, aumentando, diminuindo, mas já está aqui no início. Eu vou começar a fazer os track points de movimentação. Então, eu vou começar a correr, vou marcar como posição inicial, escala inicial, rotação inicial. No próximo frame eu vou estar fazendo esse movimentinho aqui, tá? De estar seguindo ele. Vamos estar seguindo ele, vamos estar seguindo ele. Por fim aqui já sai. Então, vendo de fora, vamos tirar aqui os track points para vocês verem melhor. Ele já está correndo e já está saindo. Só que ainda está um pouco, como que eu posso dizer? Não está tão verídico, né? A cena não está tão verídica assim. Tudo vai do quanto de brilho que você coloca, enfim, de tudo que você vai estar adaptando aqui. Eu gosto de deixar esse Winit da peça um pouco mais suave. Ele fica cada vez mais verídico quanto mais suave for. Então, você pode estar fazendo o movimento, no caso, do que ele está percorrendo, assim. No caso do outro curta, eu criei um raiozinho no meio dele também. Então você pode estar duplicando a quantidade de raios e tudo mais, justamente dando um Ctrl+C, Ctrl+V nesse sólido aqui que eu criei. Então vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ele criou um outro que está na verdade sobreposto em cima aqui, que eu posso estar criando, por exemplo, como movimento inicial dele. Vou ampliar aqui, Transform, vou criar ele numa rotação de estar bem no flash, vocês já vão entender o que eu estou falando. Vou criar uma rotação assim inicial, vou estar colocando no flash aqui, posso até dar uma movimentadinha aqui para a direita para ficar um pouco mais inclinado. Vou deixar o Winit dele, que é a suavidade, né? Vamos deixar um pouquinho mais suave. E vou também criar aí, no caso, os keyframes dele. Então eu vou estar puxando e acompanhando. Não está exatamente igual ao que eu produzi lá, justamente para mostrar que dá para diversificar, tá? O que você pode fazer, fica a seu critério. Eu só estou dando a ferramenta e você usa ela como você quiser, tá bom? Então aqui eu já vou estar com os meus dois, olha lá, os meus dois raiozinhos, tá? Eu
já novamente falando, quanto mais suave for, melhor é, na minha opinião. Você pode dar Ctrl+C, Ctrl+V nesses sólidos 1000 vezes para fazer vários raios saindo dele, mas procura usar um índice mais baixo aqui, ó, para não ficar, ó, esse daqui é o do meio ali, ó. Quanto mais suave fica, mais natural fica também. Então você sempre vai estar clicando nos sólidos aqui e no índice você vai estar o edit, né? Você vai estar diminuindo aqui os widgets dele. Entenderam, gente? Então, a quantidade... 23 horas. Meu computador me avisou que são 23 horas, que ótimo. Você vê que horas que a gente grava os tutoriais, é quando dá tempo, esse horário, assim. Mas, enfim, você vai estar podendo criar a quantidade de raios que for, dando a velocidade que for, e não esqueça de você estar dando esse blurzinho aqui na sua peça, e criando essa peça vermelha também, para dar um blur nela, para ficar mais verídico. Olha a diferença sem a peça, vou tirar aqui, ó. Olha a diferença, que fica sem a peça vermelha, sem. E agora olha como. Olha a visualização dela, como fica bem melhor. Então a gente pode estar dando um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, criando vários, enfim, fica a seu critério aí o quanto que você quer determinar de raios, enfim, saindo dele, tá bom? Essa cena se aplica a todas e é mais ou menos este tutorial que eu queria passar para vocês de After Effects, do efeito do super-herói, o Flash no caso, tá bom, gente? Então se vocês gostaram, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe para os seus amigos, enfim. Ponham um vídeo nas redes sociais de After que vocês conheçam, para o canal também se difundir, divulgar e tá crescendo cada dia mais. Tá bom, gente? Um grande abraço e esse foi mais um Claquete. Tchau!